Boa tarde, meu nome é Adriana, sou coordenadora de projetos da ELS Educacional e hoje estou aqui com a Maria Luísa para batermos um papo sobre as contribuições da programação neurolinguística na sala de aula e na aprendizagem. Boa tarde, Malu, tudo bem? Oi, Adriana, tudo bem? Bom, a Malu é Master Practitioner de PNL e formadora da ELS Educacional. Ontem nós publicamos um e-book, você que está aí nos acompanhando, fique atento, que logo mais nos comentários vai aparecer o link para que você possa acessar e baixar. A Malu elaborou o e-book, nós publicamos ontem sobre a aplicação dos pressupostos da programação neurolinguística na educação. Vale muito a pena essa leitura. Bom, Malu, vamos começar aqui. A gente já recebeu perguntas, né? Então, a Cássia Valéria, lá de Aquiraz, no Ceará, já contribuiu com uma questão. Eu já vou fazer a pergunta para a Malu, tá bom? Afinal de contas, o que é programação neurolinguística, Malu? Conta um pouquinho pra gente. A programação neurolinguística é uma área de estudos, né, que trata da estrutura de pensamentos e comportamentos do ser humano. Nós sabemos que os pensamentos, né, se refletem nos comportamentos e que se expressam por meio da comunicação intrapessoal e interpessoal. Então, o que a programação neurolinguística busca? Estudar como funciona o cérebro e como nós podemos usar o cérebro da melhor maneira possível, Adri, para obter os melhores resultados na vida, melhor performance, desenvolver habilidades. Tudo isso a programação faz. E de onde surgiu essa programação neurolinguística? Então, ela surgiu na Universidade da Califórnia, em que dois estudiosos de lá começaram com esse processo, né? Então, são Richard Bandler, que na época era estudante de computação e de matemática, e atualmente ele é psicólogo, e John Grinder, que é um linguista. Então, eles uniram as questões dessas áreas todas e montaram, então, estudos que tratam da estrutura do pensamento e do comportamento humano. Então, na verdade, a programação neurolinguística estuda a estrutura subjetiva do ser humano. Interessante. Você vai falando aqui e eu fui me remetendo a alguns estudos também sobre a singularidade no desenvolvimento e na aprendizagem. Uhum. Então, tem a ver com isso, Malu? Tem. Então, veja só, lá no texto, né, do e-book, eu até coloquei como esses estudos conversam com alguns pensadores da educação. E aí eu trouxe Georges Gusdorff, que é um filósofo francês, que ele diz que a aprendizagem se dá por meio da interação entre o professor e cada aluno. E ele critica o professor que enxerga a sua turma como um todo, como se fosse um aluno só. Ele até denomina assim, de aluno médio. Então, ele entende que a aprendizagem se dá quando o professor tem um olhar especial para cada aluno, entendendo como é esse aluno, quem é ele e como ele funciona. Bom, a gente sabe que existem parâmetros, né? Existem referenciais sobre o desenvolvimento nas diversas fases da vida do sujeito. E é lógico que nós, como professores, nós nos pautamos por esses referenciais para planejarmos as nossas aulas, para pensarmos no encadeamento desses conteúdos, na complexificação dos desafios que a gente propõe para as turmas. Mas isso que você acaba de dizer realmente é muito importante, né? Cada um de nós é um sujeito singular na medida em que a gente convive nesse coletivo. Então, exatamente, é muito importante que o professor ele tenha em mente que nós temos tempos e processos distintos, né? E ritmos
de desenvolvimento, de aprendizagem, caminhos Isso. diversos, né? E modelos de mundo diferentes também. Principalmente, né? Os conteúdos internos que eu tenho são muito diferentes dos seus e assim com cada um dos alunos que estão nas nossas salas. Exatamente, Adri. Bom, e eu vou aproveitar então para fazer a pergunta da Cássia Valéria lá de Aquiraz. Tá. Ela gostaria que você comentasse sobre as contribuições da neurolinguística no âmbito educacional. Acho que a gente começou a falar um pouquinho e você podia agora se estender. A bem da verdade, a programação neurolinguística vem sendo aplicada em diversas áreas. Áreas de comunicação, de vendas, de treinamentos, enfim. E ela é muito especial para a área da educação. Então nós temos um professor americano chamado Becker, eu sempre me atrapalho para falar o nome dele, Blackerby. Isso. Ele é um professor de matemática que desenvolveu um programa especialmente para ajudar alunos com dificuldade de aprendizagem usando a programação neurolinguística. E aí sempre vem a pergunta, como usar isso? Como que eu posso começar a usar a programação neurolinguística na sala de aula? E ele recomenda 7 dos pressupostos da programação para que o professor inicie, né, esse trabalho, trazendo as concepções da programação neurolinguística para a sua interação com seus alunos. Puxa, dificuldade de aprendizagem, né? A gente acabou de dizer que todos nós temos tempos, processos, ritmos diferentes. E uma das coisas que a gente mais ouve na sala dos professores, nos corredores da escola, são as falas sobre as dificuldades que os alunos têm para aprender. Uhum. Então, quando você fala desses pressupostos, seriam o passo a passo ou seriam premissas mesmo para a gente poder aproveitar ao máximo a programação neurolinguística na sala de aula? São as premissas. Quer dizer, a base da programação neurolinguística são essas pressuposições, que são as crenças que estão por trás de todo o trabalho que é feito dentro da programação neurolinguística. Então, ele diz o seguinte: o primeiro pressuposto é que todo comportamento tem uma intenção positiva. Então, mesmo aquele aluno, Adri, que tem um comportamento bizarro, que apresenta indisciplina, existe uma intenção positiva por trás desse comportamento. E aí, o que o professor que vai usar a programação neurolinguística precisa ter em mente? Que todo comportamento tem uma intenção positiva. Então, ele vai atrás desta intenção positiva. Quer dizer, o que está por trás do comportamento desse aluno? Por que esse aluno agiu dessa maneira? Isso mesmo. E às vezes um aluno que tem um comportamento agressivo, como é a casa dele? Será que lá na casa dele não é assim também? Será que não é este o mundo em que ele vive? Será que não é ali que ele está, que para ele se expressar ele precisa também mostrar essa agressividade, até para se autoafirmar? Enfim, é necessário que o professor entenda que existe essa intenção positiva e procurar pesquisar isso. A gente pode parar aqui para pensar um pouquinho sobre a questão de as relações se reproduzem, né? Então, quando você diz que a gente precisa, né, quando vai pensar nos pressupostos da programação neurolinguística, a gente precisa pensar nesse contexto que o aluno vive, nesses conteúdos internos que ele traz. Então, quando você diz de falar dessa intenção positiva, é a gente olhar para o que está por trás do que a gente vê, né? No comecinho você falou que a programação neurolinguística ela tem uma ligação muito direta com a subjetividade de cada indivíduo. Exato. E você que está aí acompanhando o nosso bate-papo, realmente é bastante difícil no momento em que o aluno tem um comportamento bizarro, como a Malu usou de exemplo, ou uma situação de indisciplina, de violência, ou de prática de bullying dentro da escola,
A tendência já é de taxar o aluno. Sim, é muito difícil que nós olhemos para isso buscando uma intenção positiva por trás dessa ação ou dessa reação. E fala um pouquinho mais sobre isso, Malu, porque eu acho que isso chama bastante atenção no sentido de que é muito mais fácil a gente apontar o que está de negativo do que tem de positivo por trás de uma atitude dessa. Então, porque todos nós temos uma intenção positiva em relação a qualquer comportamento que a gente tem e apresenta na vida. Então, o professor precisa ficar atento a isso. Por que será que esse aluno está com esse comportamento? Qual será o motivo dele estar aprendendo tão bem ou não estar aprendendo tão bem? E olhar para todos eles, como eu já disse, para a singularidade de cada um. Porque cada aluno é um indivíduo, cada um de nós tem suas peculiaridades, tem sua maneira de ser, de pensar, de agir. Porque pode ser que essa seja a única maneira que naquele momento ele esteja encontrando para se manifestar, para chamar atenção. É isso? Olha, aí você já entrou no outro pressuposto. Então vamos lá. Manu, só um minutinho. Para você que chegou agora, né, para acompanhar o nosso bate-papo, fica atento aí nos comentários que a gente já vai disponibilizar o link para que você possa baixar o e-book. A Malu produziu um texto incrível falando sobre os pressupostos da programação neurolinguística na sala de aula, né, na aprendizagem. E ontem a Ecos Educacional publicou no nosso site. Então fica atento, baixa o e-book, vale muito a pena. Vamos lá, Malu, o segundo pressuposto, explica um pouco pra gente. Então, o segundo pressuposto, que é trazido por Blackerby. Fica tranquila. Blackerby. E no e-book você tem as referências também, tá bom? Tá ok. Então, é que de qualquer coisa pode ser aprendida. Se é possível para um ser humano aprender alguma coisa, é possível para qualquer ser humano. Aí eu sempre que trago essa pressuposição, alguém me pergunta, mas e os alunos especiais? Os alunos especiais também são capazes de aprender. Lógico que cada um, por conta de determinadas limitações, sejam cognitivas, físicas, tá? né? Eles podem ter algumas limitações, mas ele é capaz de aprender. Nós precisamos acreditar que todos são capazes de aprender. Uau, é isso mesmo. Se a gente acredita nos postulados, né, que trazem que cada sujeito tem ritmos próprios e distintos de desenvolvimento e de aprendizagem, então a gente tem que acreditar que todos podem aprender. O que a gente tem que diferenciar são as estratégias, buscar caminhos diferentes, né? A gente sabe que a aprendizagem ela acontece a partir dos campos sensoriais. Quais são os campos sensoriais que eu preciso acionar para um aluno, para outro, para começar a entender isso? A aprender. Então o professor precisa entender isso. E aí entramos no outro pressuposto, que é qualquer coisa, Adri, pode ser aprendida se ela for abordada da maneira adequada. Pois é. Então veja como as coisas vão se amarrando. Existe uma intenção positiva por trás de todo comportamento, cada aluno é uma singularidade, o professor precisa entender a singularidade do aluno, eles acreditar que todo aluno é capaz de aprender e acreditar que qualquer coisa pode ser aprendida desde que abordada da maneira adequada. E aí, de novo, né, a gente pode voltar para os alunos com deficiência ou algum tipo de limitação. Desde que a gente apresente, ofereça o conteúdo, apresente esse desafio da maneira apropriada, da maneira adequada, desde que a gente ofereça oportunidade, possibilidade para que ele se desenvolva, né, a partir dessas condições, né, dessas pressuposições, eles também vão aprender. Né? Todos vamos aprender. Todos, né? E essa é uma crença, né? Como você está colocando, é uma crença, é uma concepção. A gente precisa acreditar. Exato. E aí, isso me lembra também do Glenov, né? Sim, quando a gente fala de expectativas. Então, se eu acredito que eu sou capaz, que eu consigo fazer algo, que eu consigo aprender algo, eu vou fazer tudo para que isso seja uma realidade.
Da mesma maneira, se eu acreditar que você é capaz, que você pode, que você vai fazer, eu vou fazer tudo para te ajudar, se você for minha aluna, a fazer com que você aprenda. E aí eu acho que a gente pode falar um pouquinho das devolutivas que a gente dá para os alunos, né, Malu, dos feedbacks que a gente dá para os alunos. Quantas vezes, ao invés de apresentarmos apenas os resultados, né, porque é um dos pressupostos né, que você traz, apresentar os resultados, a gente apresenta o resultado como um rótulo. Exato. Né? E não apenas como uma condição transitória. Isso. E que ainda há tempo para se desenvolver, para aprender, para chegar lá. Exatamente. Fala um pouquinho disso. É o pressuposto de que não existe fracasso, só existem resultados. Então, quando o professor dá um feedback para o aluno em relação ao desempenho dele em alguma situação, ele precisa atender a os 4 critérios. Então vamos lá. Precisa ser específico e dirigir-se exatamente ao comportamento que está sendo objeto do feedback. Nunca tratar da pessoa, dizer fulano é assim, você é assim, você... Não, você fez tal coisa, assim, assim, e nós vamos pensar sobre isso. Precisa ser oportuno. É oportuno aquele feedback? Não é? Precisa ser relevante. É importante que eu dê esse feedback para esse aluno desse jeito, e ele precisa ser verdadeiro ali. São esses 4 critérios para um bom feedback. É bastante interessante quando você traz a questão do resultado em relação ao comportamento e não à pessoa. Isso. Né? E muitas vezes esse feedback está muito associado a um rótulo, né? É lento demais, distraído, indisciplinado, desorganizado. Exato. Né, Malu? Quantas vezes a gente ouve as pessoas falarem assim, mas um professor que tenha esse pressuposto presente nas suas ações, ele vai tratar o aluno sempre falando com ele a respeito do comportamento dele. E é uma questão de acreditar e agir. Acreditar né? e agir. E quando você diz que um dos critérios para esse feedback é ser verdadeiro, o aluno precisa acreditar que você de fato acredita nele. Exato. Né? E o professor precisa demonstrar isso. O professor precisa demonstrar de verdade. Então, de novo, né, eu volto. A Malu trouxe logo no começo que esses pressupostos eles fazem parte de uma crença, de uma concepção. Isso. A gente precisa acreditar. Exato. E o outro pressuposto, Adri, é esse aqui, olha. Nós escolhemos o melhor comportamento que nós conhecemos. Com base nessas escolhas é que nós temos nós nos posicionamos no mundo por meio do que a gente sabe fazer. Então, em qualquer momento que eu estiver agindo na vida, eu sempre estarei agindo da melhor maneira que eu sei naquele momento. Que eu consigo também, né? Naquele momento. Eu sempre acreditei nisso, Malu, e a gente até conversava um pouquinho antes, de que nós como professores também, nós fazemos o melhor que conseguimos e sabemos em cada um desses momentos, né? Exato. Todos nós queremos sucesso, nós queremos que as coisas deem certo, nós queremos o aplauso. Exato. Intencionalmente, a gente não vai fazer menos do que poderia ou do que saberia fazer. E com os alunos é a mesma coisa, né? Exato. Eles também querem o sucesso. E se eles acreditam que eles podem, eles vão colocar em jogo tudo que eles sabem, eles vão se arriscar. Exato. Fala mais disso, Malu. Então, segundo esse pressuposto, Adri, o professor está fazendo na sala de aula o que ele sabe. Então, o melhor que ele sabe é o que ele está apresentando ali. E aí, isso é complementado com um outro pressuposto, que significa mais escolhas são melhores do que quando a gente tem poucas escolhas ou uma única. Então, se eu consigo ter várias possibilidades de escolher ações, comportamentos para obter um determinado resultado, lógico que eu vou buscar aqueles que são os melhores. Então, eu vou dar um exemplo. Os professores tradicionais, por que eles dão aula tradicional?
porque eles foram formados... seja o único modelo, né? Porque eles foram formados nesse modelo, e talvez é o único modelo que ele conheça. Se ele tiver novas oportunidades de entrar em contato com outros modelos, ele terá outras escolhas e outras formas de agir. Essa relação com as altas expectativas, né, elas não estão vinculadas apenas às altas expectativas em relação à aprendizagem dos alunos, mas também altas expectativas em relação ao desenvolvimento do próprio trabalho, né, do trabalho pedagógico. E quanto mais a gente se abre para aprender, para buscar o novo, para fazer diferente, mais possibilidades a gente tem de oferecer novos caminhos para esses alunos, novas estratégias, como também desses alunos a buscarem se arriscar de outras formas, né? Exatamente. E aí a gente pode levar um pouco também em consideração do mindset, não pode? Sim, aí, Nórbia, quando a gente fala do último pressuposto aqui proposto por Blackerby, é o seguinte, que a maneira como experimentamos o mundo é apenas um modelo de percepção. Então, se nós temos um mindset ou uma mentalidade fixa, então nós vamos achar que aquilo é daquele jeito, que não tem solução, que é isso mesmo, se eu estou na zona de conforto, eu não quero sair daqui, e o aluno é isso mesmo, a família é isso, e acaba jogando a culpa de todas as coisas que acontecem em relação ao aluno para a família. As famílias desestruturadas, né? Que atrapalham o nosso trabalho. Pois é. Mas se ele tem uma percepção de mundo diferente, um modo, uma mentalidade diferente, que a Carol Dweck, que escreveu o livro Mindset, ela diz o seguinte: quem tem uma mentalidade de crescimento está aberto à aprendizagem contínua no mundo. Não é que hoje em dia a gente precisa estar aberto para aprender o tempo inteiro. E precisamos também entender o aluno no seu mundo, no seu modelo de mundo. Entender que pelo esforço nós conseguimos mudar situações mais limitantes, mudar comportamentos que não sejam adequados, e tudo isso dependendo da mentalidade que a gente traz para dentro da sala de aula. E interessante também observar quando você diz uma percepção, e que essas percepções, elas também são transitórias, Exato. Né? E que muitas vezes aquele comportamento, aquela reação foi o melhor que aquele sujeito conseguiu dar de resposta naquele momento, mas isso não quer dizer que ele seja assim sempre, né? E que a percepção, tanto dele quanto do outro, não possa mudar. Exato. Olha, Malu, que legal, a gente tem aqui a Cleiciane de Sergipe, a Cássia de Aquirás, o Cícero de Caruaru e a Michele de Crateús. Então, Michele, ela já fez curso conosco, né, e está sempre nos acompanhando, Cleiciane também. Gente, muito obrigada, não esquece depois de baixar o e-book, vale muito a pena a leitura. E tem mais algumas perguntas aqui, Malu, posso fazer? A Cássia, ela queria voltar um pouquinho sobre, no feedback, e ela gostaria de saber se o feedback, partindo dos pressupostos da programação neurolinguística, ele deve ser necessariamente individual. Como seria a melhor forma de fazer esse feedback seguindo esses pressupostos e os critérios que você apontou? Certo. Então, o feedback, eu sempre digo o seguinte, que quando a gente tem um feedback que é para crescimento da pessoa, é bom que ele seja feito individualmente. Quando é um feedback para elogiar alguma coisa, algum comportamento, que é alguma coisa de boa, de legal, para ressaltar, que ele seja público, porque isso ajuda a valorizar aquele que teve um comportamento ou uma atitude positiva e traz um reconhecimento, que todo mundo quer um reconhecimento, né, do que faz de bom. Legal.
Bom, a Cássia também queria saber se você podia falar um pouco mais sobre as estratégias que a gente deve utilizar a partir da programação neurolinguística dentro da sala de aula. Sempre com o objetivo de evitar alguns conflitos que geram indisciplina. Ela não quer chegar na indisciplina. Ela quer saber se tem algumas sugestões de estratégias para evitar. Sim. Bem, as estratégias para evitar a indisciplina estão muito relacionadas justamente a maneira como o professor engaja seus alunos na aula. E aí eu recomendo o duplo Lemov, que traz um monte de possibilidades do professor desenvolver a sua aula de uma maneira dinâmica, de uma maneira a trazer os alunos para um comprometimento com a aprendizagem, um engajamento, né? Exatamente. Ok, Cássia, eu espero que você aproveite aí essas sugestões, espero que essa sugestão que você venha a colocar em prática, depois continue escrevendo para a gente, contando também. E, Malu, você foi falando, né, aqui agora no final, e eu fui me lembrando, as pessoas vão se ajustando de acordo com as situações, né? Por exemplo, a minha neta, eu te contei isso um pouquinho antes, a minha neta ela não usa mais a expressão eu quero, porque ela sabe que quando ela diz eu quero alguma coisa, a gente vai argumentar se ela precisa, não precisa, se pode, se não pode. Então ela já tem a programação neurolinguística dela aí, que ela sabe por onde conquistar, né? Ela diz, eu preciso muito de um sorvete de milho, por exemplo, né? Como se fosse algo vital para ela. Comenta um pouquinho sobre isso, né? Nesses comportamentos que ao longo da vida nós vamos imprimindo para a gente poder acessar, né, e conseguir mais fácil as coisas que a gente quer, e também está relacionada à programação neurolinguística. Então, olha, o que sua neta está trazendo é um jeito que ela encontrou de conseguir obter alguma coisa, né? Se ela tivesse outras escolhas aí à disposição, outras maneiras dela conseguir isso, ela usaria outras maneiras também. Então ela não ficaria só no eu preciso. Se ela pudesse, por exemplo, ir sozinha buscar esse sorvete, ela já não compartilharia com ninguém essa necessidade dela. E é um pouco disso. Isso acontece, Adri, quando, por exemplo, eu já vi uma situação assim. Vou contar a história do meu sobrinho. Vamos lá. Ele aprendeu a resolver lá, ele estava no ensino médio, e aprendeu a resolver determinada situação, problema, usando uma estratégia. Isso num curso técnico que ele fazia em paralelo com o ensino médio. Quando chegou na aula no ensino médio, o professor apresentou a mesma situação, problema, e ele foi resolver, apresentou aí a solução, usando a estratégia que ele tinha aprendido lá no ensino técnico. E o professor não aceitou. Era diferente. Por quê? O que acontece? Esse professor tinha uma mentalidade fixa e só tinha aquele jeito de resolver um problema. Ele não aceitava outro. E ele já tinha aprendido outras possibilidades. Então, quanto mais possibilidades existem para resolver problemas na nossa vida, melhor para nós, não é? E é isso que a programação propõe, que a gente use e busque escolhas diferentes caminhos, diferentes possibilidades de resolver determinada questão na nossa vida pessoal, nos alunos e na vida profissional. Isso. E isso vai impactando em todos os outros setores, vai. Né? A financeira, né? Emocional, né? E por aí adiante. Exatamente. Bom, a gente recebeu mais uma pergunta aqui, é da Shenzana Lucena, e ela quer saber como podemos potencializar o protagonismo dos alunos dentro de sala de aula. Então, a gente começou a falar um pouquinho disso, queria que você complementasse, e aí eu quero contar uma historinha também sobre o protagonismo. Pode contar, Adri. Bom, é que a Malu já conhece essa historinha. Alguns anos atrás, eu trabalhava numa rede pública com a reabilitação de leitura escrita dos alunos do ensino médio e ensino fundamental nos finais.
E esses alunos, há anos, vinham fadados a iniciar o ano em recuperação. Isso me incomodava muito. E aí, em determinado momento, eu decidi que não seria mais assim, o processo seria diferente. Não seria mais a sala de recuperação paralela, e sim o laboratório de aprendizagem. E que esses meninos, ao invés de serem matriculados nessa sala compulsoriamente e tivessem que vir no contraturno para fazer a sondagem, eu coloquei para eles uma situação em que eles eram convidados a se candidatar a participar do laboratório de aprendizagem, fazendo a monitoria com os alunos menores, ensinando jogos, brincadeiras, construindo outros sofazinhos de caixa de leite para sala de leitura e tudo mais. Deve ter colegas aí, professores, que devem lembrar, né, trabalhamos juntos e devem lembrar aí dessa época. E esses meninos, eles vinham com brilho nos olhos, era muito diferente de quando eles vinham para a recuperação, né? Para a recuperação eles vinham lá, batidos, né? E o quanto eles se engajavam com a própria aprendizagem, o quanto eles não faltavam, eles cuidavam, o quanto eles se sentiam protagonistas nesse processo. Então, todos os conteúdos que eu precisava trabalhar com eles para que eles de fato se tornassem produtores, né, e leitores, né, de textos, a gente foi desenvolvendo ao longo do ano, sem que eles percebessem que estavam matriculados numa sala de recuperação. Então, eu tenho essa história para mim como muito especial, mesmo sem conhecer os pressupostos da programação neurolinguística, então não foi de forma intencional, né? Mas hoje, analisando, eu fico pensando, eu já empregava vários desses pressupostos. A minha concepção de ensino e aprendizagem, a minha concepção do que é ser professor, do que é ser aluno, ela combina muito com tudo isso que você escreveu, que você trouxe. Então, fala aqui um pouquinho, então, para a Shenzana sobre como que a gente pode potencializar esse protagonismo dos alunos a partir do PNL. Eu penso que começando com acreditar no potencial do aluno, acreditar que ele é capaz de fazer e abrir a possibilidade dele realizar as ações de protagonismo. E hoje em dia, o protagonismo é fundamental para a formação do cidadão do futuro. Porque você sabe, Adri, que hoje nós estamos vivendo uma situação em que há necessidade de termos pessoas protagonistas para resolver problemas complexos, para entender um mundo que vive em mudança cada vez mais rápida, em que a informática está aí, a inteligência artificial está aí tomando conta de vários espaços. Então, nós precisamos incentivar o protagonismo e aí, usando esses pressupostos. Eu penso que todos eles cabem para abrir possibilidades na escola para desenvolvimento do protagonismo. Pois bem, a gente tem bastante participações na live, né, nos comentários. Na medida em que surgirem outras perguntas, a gente vai tentando responder. Vocês podem baixar o e-book, como eu já disse, o link está nos comentários. É uma leitura que vale muito a pena. E se vocês tiverem interesse, esses autores que a Malu comentou estão lá nas referências. E a gente está aqui esperando você para o próximo bate-papo. Agradecer a Malu. Então, antes de terminar, posso fazer uma leitura rapidinha? A Malu vai fechar com uma citação especial. Então, eu vou fazer uma citação do Gusdorf, que ele tem um livro Professores para Quê? Uma pedagogia da pedagogia. Esse não está nas referências e quem sabe a Malu, quem sabe, escreve um outro texto sobre esse. Tá sim. E ele se vale das ideias de Kierkegaard, que é um outro filósofo, que diz assim, que ser mestre não é resolver tudo com afirmações, nem dar lições para que os outros aprendam, etc. Ser mestre é ser verdadeiramente discípulo. O ensino começa quando o mestre aprende com o discípulo. Quando o mestre se situa no que o discípulo compreendeu, da maneira como o discípulo compreendeu. Então, o que isso me diz?
que nós não podemos mais ter aquela figura do professor detentor do saber pleno, porque hoje o mundo não é assim. Hoje o conhecimento está espalhado por aí e nós precisamos do professor mediador, do professor que enxerga o aluno na sua singularidade, na maneira como ele compreende as coisas e sabendo exatamente o que ele compreendeu e o que ele precisa desenvolver. Quais são os pontos a desenvolver, tanto do ponto de vista dele como pessoa, quanto do ponto de vista da aprendizagem. E aí a educação integral envolve os aspectos cognitivos e os aspectos socioemocionais. E hoje estão aí em pauta, né? Graças a Deus a gente está olhando para eles. Que lindo, né, gente? Então, e quanto de Paulo Freire tem aí também, né? Porque a gente só consegue mesmo caminhar a partir de onde os nossos pés pisam. Se o professor precisa ajudar esse aluno na mediação, ele também precisa conhecer esse contexto, né? Saber qual é o lugar de fala dele. Exato. Muito bom. Obrigada, viu, Malu? Bora! Obrigada, viu, gente? Que bom. Quem sabe a gente pode fazer falando outras coisas sobre programação neurolinguística. Sim, quem sabe, né? Logo, logo. Obrigada, viu? Boa tarde.